nesses versículos aqui umas 7 vezes. Não chegou a tudo isso não, mas algumas vezes. E hoje a gente vai de novo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Mas está bem recente nosso estudo a respeito de 2 Timóteo, capítulo 4. Está bem recente. A gente já se cacaviou, só que esse versículo que a gente vai hoje meditar, em especial sobre ele, eu acho que nunca. Você que está chegando, que vai acompanhar através da rede social, você é muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, sem estar exagerando, eu estou muito feliz por estar aqui, falando da palavra de Deus. Deus me deu essa graça mais uma vez, esse privilégio, essa honra, e eu me sinto muito honrada, eu me sinto privilegiada. Para mim, ser usado por Deus é um privilégio grande. Então, estou muito feliz de poder estar aqui falando da palavra de Deus, que é algo que eu amo. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mexe comigo. Alguém falar de Jesus mexe comigo. Alguém se converter mexe comigo. E eu hoje caiu um olho no meu cisco, encheu de lágrima com a notícia que alguns já viram, né? Vai mais uma vez, se é bem irritada, uma curtida, mostra que você chegou aí. E uma pessoa que arrastava multidões, né? Um jovem que arrastava multidões para os seus shows, multidão de jovens. Os seus shows ficavam lotados de jovens. E agora, essa semana, ele, em cima do palco, ele declarou que era o último show dele, que ele vai pagar cancelando todos os contratos, que ele vai pagar multa, mas que agora ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Deu um branco no nome. Alguém lembra? JP. Não faço nem ideia que é. Irmãos, os jovens gostam mais dele, né? A gente não. A gente não. Eu não conhecia, mas agora, quando eu vi a forma que evangelho, conversão é renúncia. E ali ficou claro que é conversão. Porque tem muitos irmãos que se dizem evangélicos e alguns que se dizem evangélicos vão estar em cima do trio elétrico, dançando, se rebolando até o chão. Eu tenho muita gente aí que se diz evangélico e canta a música secular e essa coisa toda. Mas ali, nesse jovem, nesse cantor, o JP, ficou nítido, ficou claro que é conversão genuína. Que Deus possa firmar ele, para que assim como ele arrastava muitos jovens para os shows dele, ele consiga ganhar muitos jovens para Jesus Cristo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. A gente pega o versículo... Abri no lugar errado. 6. Versículo 6 do capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. São palavras fortes. Particularmente, Suzana, daqui, o que mais fala comigo é a última frase.
Não somente para ele acreditava, tinha muita fé numa grande recompensa, mas ele diz assim: não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vida de Jesus. E eu consigo me sentir muito bem encaixada nisso que ele fala, porque sinceramente eu falo isso para Jesus. Hoje, quando eu acordei, hoje, ontem à noite antes de dormir, eu estava falando para ele, acho que foi ontem à noite antes de dormir. Se o Senhor me dissesse, conversando com ele, antes de dormir, com o joelho ali na cama, ele disse assim: se o Senhor dissesse assim, pede, o que tu pedir agora, eu vou atender o teu pedido. E é só um, eu ia dizer assim: o meu pedido é que Jesus voltasse agora. Porque sinceramente, irmão, não tem nada que eu queira mais. Mas Ele sabe todas as coisas, né? Então Ele sabe o tempo certo, Ele sabe. Olha só, se Jesus tivesse voltado ontem, o JP ainda não tinha se convertido. A gente pensa de um jeito e Deus, Ele pensa bem mais alto. Se Ele voltar agora, talvez não seja bom, porque um familiar teu vai se converter essa semana. Deus sabe todas as coisas. Então eu me sinto muito bem encaixado, me conforta. Isso é um conforto maravilhoso para o meu coração. Eu amo a vida de Jesus, eu aguardo, eu espero, eu tenho ansiedade, eu desejo mais que tudo nessa vida, a vinda de Jesus. Mas o que eu quero meditar principalmente nessa noite é o versículo 7, aonde o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito forte. Ele fala com Timóteo, ele fala com o filho dele na fé, de uma maneira que Timóteo pudesse compreender, porque naquela época tinha as lutas, os gladiadores, as batalhas entre os gladiadores. Então ele fala sobre um combate, uma luta, e essa luta, ela durou durante toda a vida de Paulo, desde o instante em que ele se converteu até os últimos dias de vida dele, como ele declara aqui, que já estava chegando perto, o fim da vida dele, ele já estava no fim da vida dele, e ele faz uma declaração de alguém que passou por tantas coisas, mas conseguiu conservar a sua fé intacta. As tribulações, elas são reais, e a gente precisa ser realista. Se uma pessoa ela não é realista e ela tem expectativas sem fundamento bíblico, ela vai vir para a igreja ou, por exemplo, ela vai se converter e ela achar que todos os dias vai ser bons, ela vai se frustrar. Todos os dias não são bons. A nossa expectativa, ela precisa ser real. A gente precisa ver com a realidade que todos os dias não são bons. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, eu te digo porque está escrito lá, 8 e 9, não precisa você ir, até porque estou tentando fazer a mensagem rápida. Ele fala que ele passou por tribulações, perseguições e abatimentos. E foi a luta dele, não teve uma vida fácil. Essa foi a vida dele, essa foi a luta dele, essa foi a batalha dele. Passou por tribulações. A gente se identifica quantas tribulações. Passou por perseguições. Alguns se identificam, depende do nível em que você serve a Deus. E por abatimentos. Porém, ele não se sentia desamparado por Deus. Ele não se sentia só. Sabe as lutas que a gente enfrenta na vida, que elas não são poucas? São os golpes, né, que a vida dá. Os dias não são perfeitos. Tem a questão do pecado. Nem todos, nesse momento, estão lutando contra o pecado, mas alguns estão. Talvez, nesse exato momento, aqui, dentro dessa igreja, as pessoas que estão sentadas me ouvindo, talvez não tenha nenhuma que esteja lutando arduamente contra o pecado, mas talvez alguém está aí me assistindo,
através da tela do celular ou vai assistir depois, talvez está numa luta ferrenha, está numa luta árdua contra o pecado da pornografia, contra o pecado da prostituição, contra o pecado da sensualidade, contra o pecado da lasciva, contra o pecado da inveja, porque é crente, mas o sucesso, o progresso, a vida que alguém está levando, isso está te incomodando e você está lá de joelho, Deus, tira isso, não aceito, não quer. Talvez alguém está me assistindo, está lutando contra o pecado, está lutando arduamente contra o desejo do adultério. Irmãos, acontece, o pecado acontece. A queda é iminente, alguns de fato caem, mas o fato da pessoa cair, isso não determina, isso não é uma marca da vida do crente, não é uma marca da vida do cristão. O fato de ela cair, a gente já viu tantos que caíram e não ficaram marcados por causa da queda. Posso te citar vários exemplos, mas nesse momento, aquele que mais vai fazer você se lembrar é o caso de Davi. Não ficou marcado como o adúltero, como o assassino. Não, ninguém conhece Davi como assassino, ninguém conhece Davi como adúltero, ninguém conhece Davi como rebelde, porque chegou a se rebelar contra Deus, fazendo coisas que Deus havia determinado para não fazer, e pecado gravíssimo, provocando a ira de Deus, mostrando uma falta de confiança em Deus, quando ele confere seus soldados. Mas fala de Davi, é conhecido como o melhor rei de Israel. Mais do que isso, é conhecido como Davi, aquele que é da linhagem de Jesus, aquele que o reino nunca seria retirado da casa dele. Davi. Então, tem pessoas que estão lutando contra o pecado, e a queda não vai marcar a vida do cristão, a vida do crente. E os dias não são perfeitos. Tem a questão da plenitude, que não temos. Ninguém tem plenitude de saúde. Nenhum de nós temos plenitude de saúde. Por exemplo, agora, eu estou 100% saudável. Saúde 100%. Mas recentemente tive uma lesão que meu Deus, foi trabalhosa demais, me deu dor de cabeça, lesionei o braço. Não há plenitude. Aí tem um outro que não, problema de doença não tem problema de coração, não tem. Eu fiz essa avaliação essa semana, quarta-feira. Não tem problema de coração, não tem problema de colesterol, mas às vezes vem um vírus, uma gripe forte, não sei lá o que. Não há plenitude de saúde, não há, nem para mim, nem para você. Tem a questão também que nem sempre a família está em plenitude de harmonia. Às vezes há problema, é fulano com fulano, é alguém que está zangado com você, que é a filha que está zangada com a outra. Não há plenitude na família de harmonia, não há plenitude de abundância na vida financeira. E nem todo mundo que eu falei para vocês, que é o que vai se falar na sexta, nem todo mundo retira o seu sustento com prazer. Nem todo mundo traz o seu sustento para casa com prazer, com satisfação. Sabe por quê? Porque está exatamente no emprego dos sonhos. Tem muita gente que está lutando e é crente, genuíno, cristão, genuíno, mas toda noite está lá: Deus, abre outra porta, o Senhor sabe que não é aqui que eu quero ficar, Pai, eu me sinto bem aqui, abre uma outra porta para mim, me tira desse emprego, Pai. Não, já vi crente para passar por essa luta. Então são lutas diversas, e talvez a luta que eu citei aqui não tenha a ver com nenhuma que você está enfrentando, mas nesse momento talvez você está enfrentando uma luta. E o
apóstolo Paulo enfrentou tantas lutas e eram reais, lutas reais, mas ele não se abateu. E muito legal, que eu não vou entrar nisso, até porque a última vez que a gente meditou nesses versículos, falamos muito sobre isso, abandonados por todos, mas assistido por Deus, ele não se sentia desamparado. Que tipo de crente é você? Eu vou perguntar de novo, que tipo de crente é você? Porque se há crente que se sente só, está passando por uma luta muito grande, uma luta ou contra o mundo, contra a perseguição, contra o pecado, ou na família, não sei, e você às vezes sente só, parece que você está lutando sozinho, se sente esquecido por Deus, crente fraco, fé frágil. Que tipo de crente é você? Cadê a fé, a certeza, a confiança na palavra de Deus? Quando Jesus ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a chegar de pé e firme lá naquele dia, no dia final. Glória a Deus. Jamais não aceita isso. Se você está com esse sentimento de desamparo, de sozinho, de esquecido, não, desperta, dobra o joelho, fortalece a tua fé, porque a tua fé está frágil, está frágil. Então ele não se sentia desamparado e tinha uma visão realista e não tinha uma expectativa infundada de achar que não, porque aceitou Jesus, porque vive a fé, vai levar uma vida boa, uma vida sem problemas, sem dificuldades. Todo mundo enfrenta a luta. A questão é: o que você faz na luta? Quais os resultados da luta que você está enfrentando? O que você tem enfrentado, né? Porque eu sei que tem alguns que a luta que a pessoa está enfrentando, ela não é uma luta que não começou ontem, que não começou a semana passada, e ela pode inclusive dizer quanto tempo ela está vivendo esses momentos difíceis. Algumas podem dizer exatamente assim: eu estou passando por tribulação há 2 anos, 3 meses e 7 dias. Isso é um exemplo. Tem gente que tem essa data assim, tem gente que diz assim: meu Deus, são 3 anos passando por tribulação, 3 anos lutando, tentando vencer, passando por tribulação na mesma área, vivendo a mesma dificuldade. São 3 anos lutando contra algo que até hoje consegue me abalar. Até hoje isso consegue abalar o meu coração, trazer tristeza, consegue arrancar lágrimas dos meus olhos. Até hoje aconteceu isso tal dia, tal hora, mas até hoje isso consegue machucar meu coração. E eu ainda sinto, toda vez eu sinto o coração doer. Mas o importante é cada um com suas lutas. Você tem as tuas, eu tenho a minha. Tem coisa que deixa você triste e não me abala. Eu digo: isso daí não me abala. Mas tem coisa que me deixa triste e que não te abala. Não te abala. Mas a mim me deixa triste a ponto de eu ficar orando: Deus, arranca, tira essa tristeza do meu coração, eu não aceito, me limpa, me purifica. E vamos ser sinceros, a gente é crente, né? A gente confia em Deus, a gente ama Jesus. Mas tem dia e a gente vai para a cama e a gente pede assim: eu só quero dormir.
Só quero fechar os olhos hoje, esquecer tudo, sabe? Só dormir, porque dormindo você não consegue mais sentir nada, e você não consegue lembrar, e você só quer fechar os olhos, esquecer, apagar, só quer apagar. A gente é cristão, para ser realista, tem dia que sim, tem dia que sim. Ser atribulado por alguma situação, isso não significa que nós vamos ficar abatidos. Tem noite que sim, irmãos, Jesus. Irmãos, estou falando com meus irmãos, e do outro lado, se tiver irmão também com você que eu estou falando, acontece comigo. Tem dia que eu vou para a cama e eu digo, pai, só quero apagar, faço uma oração, só quero apagar, eu quero fechar os olhos, Senhor, e eu quero dormir, porque dormindo eu não consigo mais nem lembrar do que aconteceu. Tem dia que acontece comigo, irmãos, e aí eu já fico naquela confiança, amanhã vai ser um outro dia, e eu falo para mim mesmo, vai ser outro dia, amanhã já passou, amanhã eu vou estar bem, amanhã eu vou sorrir, amanhã eu vou estar feliz, porque isso é fé. Porque isso é a atitude de quem crê, e quem crê fala de acordo com a sua crença. Por isso que a gente prega para a gente mesmo, é por isso que a gente fala palavras positivas, porque a gente sabe o poder das palavras, o poder das palavras daquele que crê. E ele passava, por todas essas lutas, mas declarando que aquilo não abalava a fé dele. O que você tem feito? O que você tem feito? Porque se você está passando por todas essas lutas e dificuldades que você está passando, tribulações, Deus sabe, Ele vê. E se Ele sabe e está deixando, é porque tem propósito. O que você está fazendo? O que é para a gente fazer na luta, na dificuldade, na tribulação? A fé não era coisa pouca, irmãos. Não era coisa pouca o que Paulo passava. Mas no meio de todas as lutas que ele passava, para ele chegar aqui com essa declaração, significa que ele conservou a fé. Ele não permitiu que a fé dele ficasse abalada. E as lutas só fizeram ele se aproximar mais de Deus e fortalecer-se na fé. O que a gente está fazendo? O que Deus ele quer de mim nessa luta que eu estou passando? Ele quer para a gente aprender a crescer. E crescer no sentido espiritual é um processo, não é indolor, não é um processo difícil, lento. Crescer, claramente eu falo para você que crescer espiritualmente, desenvolver, amadurecer, crescer dói. Mas tem gente que ainda não aprendeu. Aprende a crescer. As lutas, nessas lutas que você está passando, Deus ele quer que você venha a aprender a crescer. Aí você vai fazer o quê? Você fica, quando a gente é crente, a gente está passando por uma luta, e essa luta machuca, ela dói, a gente fica mais crente, porque aí a gente começa a ler mais a palavra, vai mais para perto de Deus, a gente dobra joelho. E se tudo isso não funcionar, aí a luta fica mais difícil. Sabe como é que ele faz? É porque você ainda está distraído, ainda não aprendeu. Aí ele tira você do meio da multidão, tira do lugar que você está, te leva para o deserto para calar todas as vozes. Acabou a distração. Quando ele faz isso, irmãos, ele leva para o deserto para falar de amor. É ele e nós. Aí a gente aprende a dependência na pessoa certa. Crescer. Deus ele quer para a gente aprender a crescer. A gente não vai ficar desanimado, tá? Volto a dizer,
Tem noite que é difícil, a gente vai dormir. No outro dia, a gente já acorda glorificando a Deus por mais um dia. E a gente já entrega a vida na mão de Deus. E a gente já corre de novo para a palavra. E a gente permanece de pé, firme, na presença de Deus, confiando, crendo. A gente permanece firme ali, acreditando, crendo em Deus. Porque a gente sabe, não importa o que aconteça, Jesus é Senhor de tudo. Sabe todas as coisas e é Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a tempestade, sobre a luta, sobre quem se levanta para tentar nos atingir. Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas. E aqueles, olha a fé desse homem aqui, a fé desse homem. Entenda, eu estou finalizando a mensagem, estou finalizando. Assim como ele diz que isso mexe demais comigo, não só a mim, né? A coroa me aguarda não só a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida, todos aqueles que creem em Deus, todos os que de fato, genuinamente creem em Deus, já venceram o mundo, já venceram o pecado, já venceram o diabo, já venceram a carne, já venceram o inferno. Aqui, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Sabe por que ele chega no final da vida fazendo essa declaração? Em outras palavras, ele diz assim: valeu a pena, porque ele está confiante, ele está cheio de fé, ele está cheio de fé. E apesar de estar ali, preso, prestes a sofrer uma morte dolorosa, apesar de tudo aquilo, ele acreditava naquilo que eu e você precisamos acreditar. Ele tinha uma fé, uma certeza que eu e você precisamos ter sobre tudo aquilo que a gente passa, sobre tudo aquilo que a gente enfrenta. Para quem crê, para quem conserva a fé, para quem não se abala, para quem combate o bom combate. O bom combate é porque essa batalha, ela é boa. Ela é boa. Não por aquilo que nós fazemos, mas por quem lutamos. Por causa de quem lutamos, que é Jesus Cristo. E apesar de tudo que ele estava passando, ele cria, e eu também, você também precisa crer sobre todas essas coisas. Para quem conserva a fé e permanece firme até o fim, há uma recompensa maravilhosa. Amém, Jesus? Se você crê, se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu espero que Deus tenha falado no coração. Eu sou humana e limitada, mas o Espírito Santo, Ele vai falar mais contigo, eu creio. Igreja, feche os teus olhos no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. O que é as lutas, o que é as dificuldades, o que é os problemas diante do Deus que a gente serve, diante do Deus que a gente crê? Nós sabemos que Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Jesus é maior que a nossa luta. Jesus é maior que a dor. Jesus é maior que os conflitos familiares. Jesus é maior que a doença. Jesus é maior que a guerra na mente. Ele é maior do que a batalha interna. Ele é maior do que a luta contra o pecado. Assim como Paulo, nós estamos determinados a conservar a fé. Estamos determinados a combater o bom combate, guardar a fé, lutar em favor da nossa fé e chegar até o fim, até o último instante, até o último suspiro, com a nossa fé intacta, sem abalo, a nossa fé intacta, porque nós também, como Paulo, nós acreditamos que há uma coroa que nos aguarda,
Há uma recompensa maravilhosa que nos aguarda. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ai, meu Deus. O Senhor é santo.